Paz do Senhor, irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus hoje para o seu dia, que se encontra em Lucas 19. Aí a gente vai ler do 1 até o 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correu adiante e subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para se hospedar em casa de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Então, irmãos, nessa passagem aqui de Lucas 19, fala da história de Zaqueu. Que Zaqueu, ele não era bem visto pela sociedade, né, da época, porque ele era um publicano. E Zaqueu, quando ficou sabendo que Jesus entrara em Jericó, ele sentiu o desejo de conhecer, de saber quem era Jesus. Aí nessa manhã o Senhor pergunta para mim e para você: se nós temos sentido esse desejo de conhecer mais sobre Jesus. Porque Zaqueu nos deixa aqui um exemplo aqui, sabe, muito grande, por ele ser apontado, né? Por ele ser apontado, por ser um homem pecador, né? Mal visto pela sociedade. Mas Jesus marcou um encontro com ele nesse dia. Porque o Senhor está falando aqui, através dessa palavra, que ele não vê a aparência igual o homem vê, igual eu e você vê, mas ele vê o coração. E ele marcou encontro com Zaqueu justamente por isso, porque ele viu que Zaqueu, ele tinha um coração bom, um coração que sentiu o desejo de buscar o Senhor. Não importava qual era o pecado que ele já tinha cometido, mas ele se arrependeu e ele correu a ver quem era Jesus. E a palavra do Senhor fala que a multidão impedia dele conhecer, ver quem era Jesus, porque ele era um homem de pequena estatura. Ele era um homem baixo e a multidão não deixava ele ter a visão, né, de ver quem era Jesus. Mas mesmo assim, Zaqueu, ele não desistiu. E você tem desistido no primeiro obstáculo que aparece em sua frente? Porque aqui Zaqueu nos deixa um exemplo aqui de perseverança. Ele não desistiu no primeiro obstáculo. Ele não conseguiu ver Jesus por causa da multidão, então o Senhor deu uma estratégia a ele, eu creio. Porque o Senhor já tinha um encontro marcado com a vida dele. E aí o Senhor deu uma estratégia dele ir na frente. Ele correu à frente da multidão e subiu naquela figueira para ver quem era Jesus. E aí Jesus já sabia que ia encontrar ele lá em cima. E Jesus falou: desce, desce, o Senhor está falando conosco nesse dia. Desce na minha presença, desce em oração, desce em jejum, desce em busca, me busca conhecer quem sou eu. Busca que eu tenho grandes coisas para te revelar e para te falar. E aí o Senhor falou para ele descer e que ele ia pousar na casa dele. E ele recebeu o Senhor com alegria na casa dele. Então que nesse dia nós venhamos receber o Senhor com alegria, igual Zaqueu recebeu ele com alegria na casa dele. Porque quando o Senhor chega na sua casa, quando o Senhor entra na sua casa, não fica nada do mesmo jeito. O Senhor traz alegria.
O Senhor traz transformação, o Senhor traz renovo, o Senhor traz uma nova história. Foi o que aconteceu aqui na vida de Zaqueu. Quando o Senhor entrou na casa dele, o Senhor mudou tudo, transformou tudo. E ele falou para o Senhor que ele ia dar metade dos bens dele aos pobres. Então Zaqueu se desprendeu de tudo que era mundano, de tudo que não agradava ao Senhor. Zaqueu se desprendeu ali naquela hora, quando o Senhor entrou na casa dele. Por isso eu falo, irmãos, para você. Se desprenda de tudo e deixa Jesus entrar. Porque quando Jesus entra, há mudança. Não tem como Jesus entrar na sua casa e as coisas continuar do mesmo jeito. Porque Jesus traz mudança, Jesus traz restauração, Jesus traz salvação, Jesus traz transformação, Jesus traz alegria, Jesus traz refrigério, Jesus traz vida. Então que neste dia nós venhamos abrir a porta do nosso coração, para que o Senhor venha entrar e fazer morada, como Zaqueu. E aqui a palavra do Senhor fala também, que quando Jesus chamou Zaqueu e falou que ia se hospedar em casa dele, a multidão começou a murmurar. Qual é essa multidão? A multidão é as pessoas que não querem que você avance, que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Aí começa a murmurar, oxe, não era aquela ali que vivia se prostituindo, que vivia pecando, que vivia fazendo várias coisas que não agradavam e agora quer ser santo e agora quer dizer que serve ao Senhor? Aí é por isso que na palavra do Senhor fala que nós não devemos dar ouvidos à voz da multidão. Porque a voz da multidão, ela lhe para. A voz da multidão, ela lhe atrasa. A voz da multidão, ela não permite que você avance. Por isso você não pode dar ouvido à voz da multidão. E aí o Senhor ainda fala mais assim, que o Filho do Homem veio para buscar o que se havia perdido. Aí muitas das vezes as pessoas olham para você e lhe apontam. E falam, para aquela ali não tem mais jeito não. Para aquela ali tem mais jeito não, acabou. E aí o Senhor fala que ele veio, foi para esses. Foi para aqueles que ninguém dá nada por você. As pessoas lhe olham e as pessoas lhe desprezam. E as pessoas não dão nada por você, mas o nosso Jesus, ele lhe olha com um olhar de misericórdia, com um olhar de salvação, com um olhar de transformação, com um olhar de renovo. Então essa palavra que eu tenho para você nesse dia. Não dê ouvidos à voz da multidão, olhe tão somente para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, que ele quer entrar hoje na sua casa e fazer morada. Ele quer entrar com mudança, com transformação, com salvação, com renovo. Então é essa palavra que eu tenho para você nesse dia de hoje. Abra a porta da sua casa, do seu coração e deixe que Jesus entre e transforme tudo e mude tudo, porque só ele tem esse poder. E se você crê e recebe essa palavra, comente aí, deixe aí nos comentários que eu vou estar orando pela sua vida. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por essa palavra, Jesus, que o Senhor nos deu nesse dia. Oh, Pai, que o Senhor venha entrar em cada lar, Jesus, que o Senhor venha entrar em cada coração, Jesus. Que a cada pessoa, Senhor, que abrir a porta do seu coração para te receber. Que cada pessoa que sentiu o desejo, Senhor, de se aprofundar mais, de conhecer mais quem é o Senhor. O Senhor vem entrar na sua casa, o Senhor vem entrar na sua vida, o Senhor vem entrar com transformação, com salvação, com libertação, com renovo, Senhor. É o que eu te peço.